A tendência que nós temos a nos comparar com outra pessoa, ela é milenar. Ela é muito antiga. Na verdade, ela tem raízes mitológicas, né? O ser humano é o ser mais social do planeta. Nós somos a espécie mais social da natureza. E não é à toa que a maioria dos nossos pensamentos são sobre outras pessoas. O nosso cérebro, ele é um cérebro biologicamente social, tá? O que significa que nós somos programados para viver em grupo e para pensar em outras pessoas. Nós, seres humanos, somos uma espécie profundamente social, tá? E é justamente graças ao fato de que nós somos sociais que nós conseguimos sobreviver. Veja que uma zebra, ela nasce 45 minutos depois, ela já está correndo, né? Veja que os golfinhos já nascem nadando, né? E no entanto, filhotes do ser humano, né, o bebê, ele é extremamente frágil, ele é extremamente incompleto, ou seja, o filhote humano, o bebê humano, ele é literalmente da natureza o filhote mais frágil que existe e que depende dos outros, né, por mais tempo. A necessidade básica, primária de um bebê quando nasce, é que exista alguém ali, né, para cuidar dele. Isso significa que nós dependemos do outro, sabe? Que nós dependemos de outros seres humanos, desde que nós nascemos. E portanto, nós somos biologicamente programados para isso. E não é à toa, então, que a principal variável para a felicidade humana é justamente a qualidade das nossas relações. E também não é à toa que as emoções mais intensas e profundas que a humanidade pode experienciar são justamente as emoções que envolvem outros seres humanos, como por exemplo o amor, a paixão ou até mesmo o ódio, né? Veja que literalmente, todos os estudos científicos sérios que foram feitos a respeito da felicidade dos seres humanos concluíram a mesma coisa, tá? A principal variável para a nossa felicidade é a qualidade das nossas relações. E isso é um testamento, é uma prova cabal de que nós temos um cérebro social, tá? De que nós somos biologicamente programados para conviver com outras pessoas e para pensar sobre outras pessoas. Se você se interessa por esse tema, se você se interessa por ler a respeito do cérebro social dos seres humanos e das implicações desse cérebro social, tá? Para a nossa vida afetiva, para a nossa vida pessoal de maneira geral e também para a nossa vida profissional, eu recomendo para você um livro, O Excelente Social, do neurocientista Matthew Lipper. Um ótimo livro que infelizmente ainda não tem essa tradução para o português, né? Mas veja que na prática isso significa o quê? Que pensar sobre os outros, falar sobre os outros, se nós nos compararmos com os outros, não é algo que surgiu nas redes sociais e com a modernidade. Nos textos literários mais antigos da humanidade, tá? Nós já identificamos uma figura conhecida de todos nós, o fofoqueiro. Né? Os seus bisavós, por exemplo, eles viviam em sociedade e na época deles, com certeza, o fofoqueiro estava lá, né? No ato de pensar como os outros, se comparar com os outros, também já estava lá, e era bastante comum isso aí. Esse talvez é um dos maiores problemas da humanidade, né? Muita gente acha o quê? Que porque uma coisa é comum, ela é necessariamente boa, e tem muita coisa no mundo que é muito comum, mas é horrível. É comum, por exemplo, nos dias de hoje, né, os pais negligenciarem seus filhos. É comum no Brasil, nas pequenas corrupções do dia a dia. É comum as pessoas viverem se alimentando de fast food. Tudo isso é muito comum, mas tudo isso é muito ruim, né? E essa é uma conclusão filosófica muito importante para nós. Nem tudo que é comum é bom ou benéfico para a humanidade, né? Tem muita coisa que é comum e é péssimo para a humanidade. E tem coisa que é rara, mas é valiosíssima. Resumindo, nosso cérebro é um cérebro social, tá? Programado para pensar sobre outras pessoas. Acontece que muitos desses pensamentos sobre outras pessoas são pensamentos onde nós estamos nos comparando a essas pessoas. E é aí que uma série de problemas começa a surgir. Esse não é um fenômeno moderno, fruto do mundo digital, tá? Mas acontece que o mundo digital, especialmente as redes sociais, elas potencializam
fortemente esse fenômeno, tá? Afinal de contas, nós temos nas palmas das nossas mãos acesso à vida de outras pessoas, né? Acesso que permite que a gente se compare com essas pessoas, né? E eis então que nós temos aí um grande problema. Por quê? Porque de um lado nós temos essa tendência humana, a tendência humana a pensar sobre outras pessoas e a também nos comparar com outras pessoas. E do outro lado, simultaneamente, nós temos um mundo de redes sociais, né? Um mundo editado, que faz parecer que existem vidas perfeitas, que mostra vidas maravilhosas e perfeitas de outras pessoas e que especialmente o mundo nos diz que nós devemos desejar, que nós devemos buscar essa perfeição. E não precisa ser sim, muito inteligente para perceber que isso é uma receita de bolo perfeita para a angústia, né? É uma receita de bolo perfeita para as pessoas viverem frustradas, porque afinal de contas, observando as nossas vidas, nós rapidamente percebemos o quê? Que não vivemos uma vida perfeita e que muito pelo contrário, né? A maior parte do tempo nas nossas vidas, elas são compostas por obrigações chatas, por sofrimentos, por tropeços, sabe, quedas, por dificuldades, por feridas, por pedras no caminho. Na maior parte do tempo, é isso que compõe as nossas vidas. E no momento em que nós começamos a nos comparar com pessoas que vivem vidas aparentemente perfeitas, sabe, com pessoas que vivem vidas perpetuamente maravilhosas, no momento em que nós observamos isso e comparamos isso com as nossas vidas sofridas, isso é obviamente angustiante. Isso nos deixa obviamente frustrados. E não é à toa, então, que alguns estudos já sugerem que o uso de redes sociais, tá, está associado a sintomas de depressão, ansiedade. Por final, basta você passear pelo Instagram por uma hora, vendo aquelas vidas maravilhosas, né? Corpos perfeitos, pessoas perpetuamente felizes e sorridentes. Basta uma hora disso para você olhar para a sua própria vida e concluir que a sua vida é uma merda, uma porcaria. E observe também que isso é o berço da fofoca, porque a fofoca tem por objeto necessariamente, né, com a vida do outro. A fofoca é sempre nós falando, conversando, julgando ou nos comparando com outras pessoas. E isso é também, sabe, o berço da inveja, sabe? O berço da inveja. Olha só, o cérebro do invejoso é terrível. Terrível, cara. Sabe, o cérebro dos invejosos é terrível. O que acontece? A inveja, literalmente, ela dói. Né? No ponto de vista cerebral e fisiológico, a inveja está associada ao quê? A uma experiência de dor, e essa dor, ela é fruto da comparação com o outro, sabe? Ela é fruto de você se comparar com outra pessoa e enxergar que a vida daquela pessoa é maior que a sua, ou que a sua vida é menor do que a daquela pessoa. Mas perceba que essa dor, ela só existe justamente porque você está se comparando com aquela pessoa. Não haveria inveja se as pessoas não se comparassem umas com as outras, né? A inveja seria erradicada do mundo no momento em que o ser humano parasse de se comparar com outro ser humano. Eu sei que essa é uma afirmação bastante forte, né? Dizer que não haveria inveja no mundo se as pessoas não se comparassem umas com as outras. Mas eu te faço uma pergunta então, tá? Me fala uma ocasião onde existe inveja e você não está se comparando com a outra pessoa. Seja por desejar a vida que ela tem, seja por tentar diminuir as conquistas da pessoa, enfim. As várias facetas da inveja, sabe? Você observa que está na sua raiz a comparação. E além disso, muita gente, ao comparar a própria vida com a vida de outras pessoas, simplesmente desiste, cara. Desiste de tentar, desiste de se esforçar, desiste de se aprimorar. Afinal, tem tanta gente que consegue as coisas com facilidade, né? Com mais facilidade do que nós. Tem tanta gente que nasceu em berço de ouro. Para que eu vou ficar ralando, né? Para que eu vou ficar me esforçando se tem muita gente que não precisa desse esforço para ter a vida que eu desejo? E é eis que surge, então, o desamparo aprendido. Resignação da pessoa que para de tentar, tá? Esse negócio de desamparo aprendido é terrível, meu amigo, sabe? Desamparo aprendido, tá? Anota isso aí,
Isso eu vou comentar um dia com você. Então existem pessoas que se comparam com colegas de trabalho. Tem gente que se compara com familiares. A pessoa se compara com o irmão, com a irmã, se compara com o primo, com a prima, se compara às vezes com o filho ou com a filha. Tem gente, cara, que se compara com o cônjuge, ou a namorada, sabe? Com o namorado, enfim. É muito comum as pessoas investirem grande tempo, grande energia da vida delas para monitorar a vida das outras pessoas e para se comparar, né, a essas pessoas. E isso muitas vezes é fruto do quê? De grande angústia, de grande sofrimento, especialmente quando nós percebemos que a vida da pessoa aparentemente ela é melhor do que a nossa. Né? E o ato de comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas, então, cara, é frequentemente uma fonte de angústia, uma fonte de sofrimento e dor, e muitas vezes fonte de inércia, tá? Fazer com que as nossas vidas fiquem estagnadas no mesmo lugar. E é comum essa comparação com o outro fazer com que a nossa vida não consiga progredir, não consiga avançar. E às vezes essa comparação com a outra pode fazer a nossa vida regredir, fazer com que a gente ande para trás. Tá? Eu creio que isso tudo ficou bem claro para você, mas obviamente na sua cabeça agora vem a seguinte questão. André, o que eu faço? André, se isso é uma tendência natural do ser humano, como nós dissemos, o que nós podemos fazer, André, para parar de comparar as nossas vidas com a vida de outras pessoas? E o que eu quero fazer agora com você é justamente te dar algumas dicas bem práticas, tá? Que você pode começar a inserir na sua vida a partir de agora, tá bom? E se você inserir essas dicas na sua vida, eu te prometo que isso vai ajudar bastante a pelo menos diminuir, tá, essa tendência que você tem a se comparar com outras pessoas e quem sabe talvez acabar com ela, tá certo? E a primeira dica que eu te dou é o seguinte: identifique os seus gatilhos. Se você já conhece assim os gatilhos, né? Eu falo bastante aqui em vídeos, tá? Sobre o quê? Sobre os hábitos também. Nós temos por hábito hoje em dia, tá, olhar para a vida das outras pessoas e naturalmente comparar nossa vida com a vida delas. E portanto, para quebrar esse hábito, nós precisamos do que? Identificar os gatilhos, ó, as situações que nos levam a essa comparação. Eu te dou um exemplo muito prático. Um dos principais gatilhos de comparação que nós temos nos dias de hoje é justamente você puxar o teu celular e ficar passeando pelo Instagram ou por outras redes sociais, clicando e bisbilhotando a vida das outras pessoas. E por isso, tornando muito mais provável que essas comparações elas aconteçam. E isso é um gatilho. Se você se observa frequentemente nas redes sociais, olhando a vida de outras pessoas e se comparando com elas, meu, para de frequentar tanto as redes sociais, cara, isso vai acabar com você. Para de seguir pessoas que você se compara com elas, você se sente mal com isso. Para de procurar, de monitorar pessoas que ao olhar a vida delas, você se sente que você está diminuindo, você sente que a vida a dela está aparentemente melhor e por isso você sente uma certa dor, uma certa angústia. Enfim, evite esse gatilho, tá? E existem outros gatilhos, como por exemplo a fofoca, né? Se alguém chega para você com uma fofoca, chega para você falando da vida de outra pessoa e você identifica que esse é um gatilho que te faz comparar a tua vida com a vida dela, então diga para essa pessoa fofoqueira, tá? Eu não quero falar sobre isso, sabe? Eu não quero falar sobre a vida de outras pessoas. Esses são dois exemplos de como você bloqueia gatilhos que te levam a comparar a sua vida, tá? Pode outros seres humanos aí. A segunda dica que eu te dou é você sempre lembrar, tá, que você não pode usar a aparência de outra pessoa para medir o valor da sua essência. Veja bem essa frase que eu vou repetir para você. Você não pode usar a aparência de outra pessoa para medir o valor da sua essência, cara. Só você sabe o que se passa dentro de você. Só você sabe, meu, da sua complexidade. Só você sabe dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas coisas, das suas dores, das suas angústias, das suas alegrias, dos seus desejos, dos seus objetivos, da sua história, sabe, da sua personalidade. Só você sabe da sua complexidade.
E você e talvez algumas pessoas muito próximas de você, mas em essência a maior parte da humanidade desconhece a sua complexidade, tá? E isso deve nos levar a uma reflexão, né? Lembre-se sempre, cara, que só você conhece a sua complexidade e que, portanto, você também não conhece a complexidade de outras pessoas. Lembre-se sempre que o que você conhece da maioria das pessoas, tá, é apenas a aparência superficial da vida delas. Então veja que há um grande erro, tá? Você usar o que? Essa aparência superficial que você observa nas pessoas para medir o quê? Medir o valor da sua essência. Por quê? Porque eu garanto a você que aquela pessoa que só posta momentos alegres e maravilhosos no Instagram, aquela pessoa que vive postando viagens maravilhosas, que a vida parece perfeita, eu garanto para você que essa pessoa pode muitas vezes estar escondendo um sofrimento. Muitas vezes a pessoa ela vive postando coisas na internet para receber aplausos, para que esses aplausos na verdade calem o vazio que está gritando dentro delas. Sabe, muita gente usa essas postagens aparentemente perfeitas para tentar mascarar um vazio que estão sentindo. Tá entendendo? Esse vazio que está sentindo. Então, meu amigo, pega essa mensagem de hoje, vamos refletir, passa para frente, tá? Hoje é feriado, hoje é 12 de outubro, quinta-feira, Dia das Crianças. Um forte abraço para você, um beijo nas suas crianças e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ó, beijo no coração. Tchau, tchau.